Uma das cidades mais famosas e históricas da Inglaterra, a cidade mais sagrada, onde milhares de peregrinos passaram por aqui. Bem-vindos a Canterbury. Hoje estamos em Canterbury, uma cidade cheia de história. E quando a gente diz história, história de verdade. Aqui é uma cidade sagrada, onde já passaram reis, rainhas e muitos peregrinos. Canterbury já foi palco de assassinatos, de milagres, de revoltas e até uma das maiores obras da literatura mundial. E para a gente entender tudo isso, a gente tem que voltar ao passado. Mas antes de voltar ao passado, vamos tomar um cafezinho primeiro? O que vocês acham? Nós acabamos de chegar, então a gente vai fazer como todo mundo faz. Saem da estação de trem e vão direto nos vários tea rooms que tem aqui pela cidade para tomar um cafezinho, né? E se você ainda não conhece a gente, nós somos irmãs. Eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lo. Nós moramos na Inglaterra há mais de 18 anos e aqui nesse canal você vai ver a Inglaterra além de Londres, com muita história e muita informação. E nossas viagens pela Europa. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui agora! It all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Antes da gente continuar aqui o papo histórico sobre Canterbury, nós paramos num tea room. Aqui é cheio de tea rooms e a gente adora descobrir novos. Então vamos tomar um cafezinho, a hora sagrada do cafezinho, para depois a gente continuar explorando a cidade de Canterbury. Viemos aqui sem indicação nenhuma no... como é que chama? Acho que é Tiny Tim's. Parece promissor, hein? Vamos ver. Que chega até aqui, até a cidade de Canterbury. Você pode pegar um trem, sim, você pode pegar um trem de St. Pancras até a cidade de Canterbury. E leva mais ou menos 50 minutos. A primeira vez que eu visitei aqui a cidade, eu vim de trem. E foi muito bom, funciona muito bem. E claro, também você pode pegar ônibus, sim. Mas todos os detalhes a gente vai deixar na nossa comunidade no YouTube. Se você ainda não segue a gente, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica, viu? Acabamos de tomar nosso cafezinho. Muito bom, gente. Fica a dica aí pra vocês. Se vocês algum dia vierem aqui em Canterbury, entramos assim, despretensiosas. Esse aqui é atrás da gente. Já falei, é o Tiny Tim's. Muito bom. Enfim, vamos continuar agora com mais histórias para vocês. A história de Canterbury, é claro, começa com quem? Com os romanos, sempre nossos amigos romanos, que fundaram a cidade de Canterbury bem na estrada entre Dover e Londres. Então era um ponto estratégico. Claro, eles criaram muralhas, criaram várias coisas aqui. Mas, séculos depois, quando eles já tinham abandonado o território, em 597 depois de Cristo, o Papa Gregório enviou Santo Agostinho para cristianizar o povo pagão da Inglaterra. Lembrando que naquela época a Inglaterra era dividido em 7 reinos e ele pediu para que Santo Agostinho viesse para cá, o monge, na época monge Agostinho, viesse justamente para Kent, onde o rei era casado com Berta. Berta era cristã e ela praticava a sua fé católica amplamente, abertamente e com o apoio do marido, que era rei, mas era pagão. Dizem que a rainha Berta foi muito importante para a conversão do rei
ao catolicismo. Não só Agostinho, claro, porque ele virou santo, mas a rainha Berta também. Aqui onde nós estamos começava a história espiritual da Inglaterra. Santo Agostinho impressionou tanto o rei que o rei lhe deu terras para construir um mosteiro e uma abadia. E essa abadia que está atrás de mim é a abadia de Santo Agostinho. Ela está em ruínas, é claro. Essas ruínas podem ser visitadas hoje e ela faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. E logo depois que Santo Agostinho construiu a abadia, ele foi construir uma catedral muito maior e muito mais poderosa no centro de Canterbury. E é na abadia de Santo Agostinho que é a base do catolicismo aqui da Inglaterra. Foi daqui que tudo começou. Pouco tempo depois, Santo Agostinho foi nomeado arcebispo de Canterbury. Daí, ele construiu uma nova catedral, bem no centro da cidade de Canterbury. Ela se tornaria o coração espiritual da Inglaterra. Tudo começa em 1066, com a invasão normanda, que foi liderada por quem? Por quem? Sim, pelo nosso amigo Guilherme o Conquistador. Aqui vale ressaltar que ele era normando. Ele era da Normandia, lá da França, que aliás a gente já visitou. Se você quiser ver esse vídeo, eu vou colocar a playlist aqui para vocês. Ele era normando e ele falava francês. E ele também tinha uma descendência viking. Então dizem que praticamente foi uma invasão viking, porque foi o Guilherme. E o nome dele era realmente em francês. E como ele virou rei da Inglaterra, eles transformaram o nome dele para William. Era mais fácil para os ingleses pronunciarem. Em 1067, um incêndio destruiu a antiga catedral anglo-saxã. Aí, o nosso amigo Guilherme o Conquistador mandou construir uma nova catedral no mesmo terreno, no estilo normando. Em 1077, uma nova catedral se erguia aqui e era um novo símbolo de poder religioso da Inglaterra. E no século XII, esta catedral foi palco da maior tragédia da Idade Medieval. Naquele tempo, existia uma disputa de poder. Quem governava mesmo a Inglaterra? O trono ou o altar? O rei Henrique II achou que tinha a solução perfeita para seus problemas. Ele nomeou o seu amigo Thomas Becket como arcebispo de Canterbury. Thomas, quando virou arcebispo, ele teve um encontro espiritual com Deus. Ele realmente se tornou católico e não seguiu as ordens do rei Henrique. Ele não seguiu porque ele não queria, mas sim porque ia de encontro à igreja, aos preceitos da igreja católica. Então, Henrique ficou revoltado, achou isso um absurdo, achou que era uma traição, porque foi ele que tirou o Thomas Becket lá de Londres e colocou ele no mais alto cargo da Inglaterra. Então, aparentemente, dizem que durante uma festa, Henrique II gritou aos quatro cantos: "Quem vai acabar com esse traidor da coroa? Quem vai fazer isso por mim?" Quatro cavaleiros, escutando o rei, cumpriram o que ele tinha gritado. E chegamos ao coração espiritual da Inglaterra, a Catedral de Canterbury. Para chegar na Catedral de Canterbury, é preciso passar pelo Christchurch Gate. E o Christchurch, que está aqui na minha frente, e eu já falei para vocês que está em obras. Pois é, mas enfim, eu vou contar para vocês. Apesar de ter mais de 500 anos, o portão conserva muito da sua aparência
original. Cada detalhe esculpido no portão é para celebrar a monarquia inglesa. O portão ele foi erguido para comemorar o casamento do príncipe Arthur com Catarina de Aragão. Você já ouviu falar dela? Porque, como vocês sabem, Arthur morreu. E com quem ela casou? Sim, com o rei Henrique VIII. Ou seja, ela foi a primeira esposa do rei Henrique VIII. E porque ele queria se separar dela, ele destruiu a Igreja Católica aqui na Inglaterra e fundou a Igreja Anglicana. Para visitar a catedral, você precisa comprar o seu ingresso com antecedência, como a gente sempre fala por aqui. Nós vamos deixar o QR Code aqui para você pesquisar o preço e agendar a sua visita. A catedral está bem no centro da cidade de Canterbury e ela fica bem no Butter Market. Nós recomendamos muitíssimo essa visita. A catedral, além de ser lindíssima, é parte da história da Inglaterra, né? Vamos pisar agora num solo sagrado. Enfim, não tem como você visitar Canterbury e não visitar a catedral. A nave da catedral tem mais de 600 anos. A sua abadia gótica de 26 metros de altura impressiona qualquer visitante. A pia batismal atrás de mim ela é original e de mármore do século XVIII. Ela foi destruída na Guerra Civil Inglesa e posteriormente ela foi reconstruída. Agora nós vamos subir os degraus que milhares de peregrinos subiram quando eles vinham para cá, para essa catedral. E se você reparar, os degraus estão até fundos de tanta gente que passou por essa catedral. Quatro cavaleiros leais ao rei interpretaram mal as palavras do rei. Ou será que interpretaram mal as palavras do rei? Nunca saberemos. Mas eles vieram até a catedral, foram no palácio de Canterbury, onde ficam os aposentos do arcebispo Thomas Becket, e eles saíram invadindo, gritando, procurando por ele. Mas os monges, tentando proteger Thomas, eles arrastaram Thomas do palácio e trouxeram ele até aqui, onde fica a cripta da catedral. E eles fizeram uma corrente tomando conta do Thomas, porque os monges achavam que o arcebispo estaria protegido dentro da catedral. Lê do engano. Mas os cavaleiros foram trazidos até aqui por um traidor. Sempre tem um traidor. E um subdiácono trouxe os cavaleiros até aqui e os cavaleiros entraram na cripta gritando: "Cadê o traidor do rei? Cadê?" E Thomas saiu no meio dos monges e falou: "Eu não sou traidor, eu sou um arcebispo de Deus, estou preparado para morrer e morro em nome de Jesus." E nesse minuto, os cavaleiros tiraram suas espadas e golpearam Thomas até a morte. Thomas teve uma morte horrível. Foi aqui, nesse espaço onde a gente está, que ele morreu. Uma espada tirou todo o couro cabeludo dele, porque um monge tentou salvar e foi decepado a mão. Gente, foi um horror só. E o sangue de Thomas, do santo Thomas, foi derramado aqui no chão.
E por isso, durante anos, peregrinos visitavam a catedral, porque esse sangue, esse chão é milagroso. As pessoas se curavam só de estar nesse solo sagrado onde Thomas Becket morreu, assassinado a mando do rei Henry II. E hoje você encontra a homenagem ao São Tomás, ao São Tomás, que é padroeiro de Londres. Os relatos de cura e milagres do Santo Tomás foi se espalhando pela Europa inteira. Então, depois de algum tempo, eles transferiram os restos mortais do Santo Tomás lá de baixo e colocaram aqui em cima e criaram um santuário para ele. Eles trouxeram os restos mortais do Santo Tomás para cá e criaram um santuário. E era lindo, com os degraus todos com diamante, rubis, pedras preciosas. Era a coisa mais linda que tinha. Mas quando o rei Henrique VIII se separou da Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, ele veio aqui e pediu que retirasse todo o santuário e queimou os restos mortais do Santo Tomás. E pegou um rubi usando no anel do seu dedo polegar e usava sempre. E ele disse que ele fez isso porque ele era um traidor e não um santo. Devido a isso, hoje você encontra uma vela sempre acesa, simbolizando o Santo Tomás. Mas mesmo depois deles terem tirado os restos do Santo Tomás, até hoje eles têm evidências de que o santo canonizado ainda faz milagres. Ou seja, gente, estamos num lugar sagrado. E essa aqui é a Capela da Trindade, onde ficava o santuário monumental de São Tomás. E o santuário foi construído em 1220 e era um dos mais visitados da Europa medieval. Milhares de fiéis passaram por esses portões, passaram por onde a gente passa hoje em busca de esperança, em busca de milagres. Todos vieram aqui. De tanto que eles visitaram, olha como o degrau ele está desnivelado. De várias pessoas passaram aqui e passam até hoje, como vocês podem perceber. E elas vinham aqui porque o santuário ficava aqui, ó, aqui em cima. Antes do rei VIII fazer aquela barbaridade. Tudo começou nessa catedral. Desde Santo Agostinho, quando construiu a primeira abadia, depois construiu a catedral, depois com Santo Tomás, porque daí a Catedral de Canterbury virou o coração espiritual da Inglaterra. Um santo tinha morrido aqui. E depois, quando o rei Henrique VIII formulou a sua igreja anglicana, a catedral era a sede e ainda é a sede da Igreja Anglicana.
arcebispo de Canterbury é o homem mais importante depois do rei. E por isso que essa igreja, por isso que essa catedral é tão importante. É muita história nesse local. Não é a beleza, apesar de eu achar ela muito bonita, é pelo valor histórico. Imagina caminhar por 2000 anos de história. Santos passaram aqui. Não tem coisa melhor. E sim, se vocês estão achando isso aqui um ar meio Harry Potter, sim, a produção de Harry Potter queria filmar aqui, mas o arcebispo da época não deixou, ele não autorizou, porque ele falou que filmes pagãos, não, em respeito ao solo sagrado católico da catedral, mesmo eles sendo anglicanos. Ele disse não, então não foi autorizado. Então daí a produção teve que procurar o quê? Uma outra catedral. E aí, vale a pena visitar a catedral? Claro, né, gente? Isso não é nem pergunta que se faça. Você vir a Canterbury e não visitar a catedral... É um pecado. É um pecado, sério. Principalmente pelo seu valor histórico. É que as pessoas querem conhecer as cidades e vêm aqui a Canterbury mais para conhecer a cidade, fazer o punting, tirar fotos. Não, aqui é uma cidade que tem um valor histórico pesadíssimo, faz parte da história da Inglaterra. Então nós, o nosso canal, como é um canal que conta muita história, né? A gente é mais focada no lado histórico, então óbvio que a gente vai recomendar sempre. Thomas Becket morreu assassinado, o rei Henrique II achou que seus problemas tinham acabado. Ledo engano, porque foi só o começo de tudo. Rebeliões começaram a crescer pelo país. Em 1174, rebeliões na Escócia, guerras com a França, fez com que o povo ficasse muito desgostoso com o rei. E ele, o rei Henrique II, não tinha outra opção a não ser pedir um milagre. Então, o que ele fez? O rei caminhou pelas ruas de Canterbury, vestido com roupas simples. Em penitência, veio na Catedral de Canterbury e se ajoelhou ao santuário de Thomas Becket e pediu perdão. E durante toda a noite, ele foi açoitado pelos monges da catedral. No dia seguinte da penitência, as rebeliões e a guerra acabaram. Dizem que foi milagre de São Thomas. E dizem que nesse momento o Santo Tomás tinha perdoado o rei de tudo aquilo que ele tinha feito a ele. Gente, a história não termina por aí. Tem muito mais histórias, mas eu tô dando apenas uma pincelada, um destaque, porque senão eu fico aqui contando história até amanhã e esse vídeo vai ficar enorme. Mas claro que o rei Henrique II brigou com seus filhos, o filho dele era o Ricardo Coração de Leão, que eu também já contei sobre ele lá no vídeo de Rouen. Enfim, tem várias histórias. Gente, eu sou apaixonada pela história da Inglaterra. Acho que dá pra perceber, né? I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurt. E foi o bispo aqui de Canterbury que coroou o rei
Charles. Mas na data de hoje, na data que estamos gravando esse vídeo, o arcebispo não é mais o de Canterbury, o arcebispo, ele é o de York. A catedral está com partes em obra, eles estão reformando. Mas, gente, igreja, catedral é sempre assim, né? A igreja está sempre em obra. Da outra vez que eu vim aqui, acho que tem uns 10 anos também, estava em obra, também estavam fazendo alguma coisa. E, claro, na minha frente tem o quê? O gift shop. Porque, obviamente, eles querem que você gaste o seu dinheiro comprando lembrancinhas e bugigangas. Então a gente vai dar uma passadinha lá para mostrar para vocês também. I've never really been the one who's worried. 15 pounds para uma canequinha. Os reis e rainhas da Inglaterra. Tá faltando aqui, hein? Ah, tá faltando. From William the Conqueror, nosso amigo. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be. E claro que aqui na catedral você consegue comprar The Canterbury Tales, o livro que mudou a Inglaterra. I am made to be free. Well, I am made to be free. Been thinking about myself and myself only. Acabamos de fazer nossa visita à Catedral de Canterbury e dentro do gift shop tem uma exibição que você pode ver aqui as roupas, os objetos da época medieval e você tem uma janela que dá vista para a catedral com uma vista muito bonita. Então é grátis, você não precisa pagar nada, já está tudo incluído no bilhete. Então a gente está aqui fazendo uma visita aqui na exibição. Bom, então agora a gente vai continuar o nosso passeio pela cidade, vamos almoçar e que ainda tem muita história para contar para vocês. Acabamos de almoçar, fomos num restaurante assim super renomado, com uma culinária assim super requintada, que é o Wagamama. Brincadeira, gente, é um guilty pleasure que a gente tem, a gente gosta desse restaurante, mas aqui existem várias opções, vários restaurantes de cadeia, casas de chá, então a escolha é de vocês. Então agora bora continuar nosso passeio. Seems like you've been busy since you went away. Atrás de mim vocês podem ver a igreja de St. Martin, que é a igreja mais antiga em funcionamento aqui na Inglaterra. Oh, how it burns. We barely started.
Westgate é o maior portão medieval sobrevivente de toda a Inglaterra. Ele foi construído em 1380, durante a Guerra dos 100 Anos. O portão tem quase 18 metros de altura, é o único portão que resistiu ao tempo dentre os 17 portões que davam acesso à cidade. O portão fica localizado bem no caminho assim que você chega de Londres, e ele era a principal entrada aqui para Canterbury. No interior, hoje em dia, funciona o Museu Westgate Towers, inaugurado em 1906, onde é possível explorar a história da cidade, das muralhas e até visitar as antigas celas. E no topo da torre, você pode ter a melhor vista da cidade. A defesa da cidade tem mais de 1.800 anos de história e esse portão atrás de mim, o Westgate, ele tem como base as muralhas antigas romanas. Ou seja, por aqui já passaram imperadores romanos, exércitos invasores, peregrinos medievais e mais tarde até o tráfego moderno, como carros e ônibus. E hoje, quem está passando por aqui? Nós, as irmãs viajantes. E aqui onde nós estamos é o ponto mais fotografado, é o ponto mais turístico, é onde todo mundo vem tirar as fotos. Bem ao lado do portão Westgate, você encontra o Westgate Gardens, que é um dos pontos turísticos mais famosos de Canterbury, porque tem essas flores e essas casinhas típicas atrás de mim, então ficou muito famoso no Instagram. Todo mundo vem aqui tirar fotos, realmente é muito fofo. E se você quiser fazer os passeios de barco, daqueles de punting, que é bem parecido com os passeios de Cambridge, de Oxford, você pode fazer aqui e eles começam e terminam aqui. Então ali do outro lado você vai encontrar as cabines que você pode comprar o seu passeio. E o rio que corta a cidade, que passa aqui atrás de mim, é o rio Stour. Bem aqui perto você vai encontrar o Guildhall de Canterbury, que hoje funciona como um meio que turismo, uma oficina de turismo. Você entrar na cidade, você tem que passar pelo portão de entrada, o Westgate, que está em obras, né? Como sempre, a gente sempre tem sorte. E aqui você dá de cara com a High Street de Canterbury, que é uma mistura de prédios antigos, históricos e prédios modernos. Mas tem um motivo, e claro que eu vou explicar para vocês. Mas mesmo assim, com essas mudanças todas que ocorreram na cidade, a High Street continua mantendo seu charme. Down and you're 10 feet underground. When you're so deep you're about to drown. When you're in the lost and found, 'cause heartaches only last a day. Ooh, but your heart... Esse edifício atrás de mim é o Old Weaver's House, é o ponto mais icônico e mais fotografado da cidade de Canterbury. Como o nome já diz e como vocês sabem, é uma casa originalmente do século XIV, mesmo que esteja ali dizendo que é do século XV, mas foi construída no século XIV, depois reconstruída no século XV, e era uma casa de tecelagem. E essa casa em Chamel, ela foi usada pelos tecelões que vieram da Europa, precisamente da Bélgica, da França e da Holanda. E eles eram protestantes, eles estavam saindo da Europa e vinham para cá, porque aqui se tornou um país protestante, com a reforma da Igreja Católica indo para a Igreja Anglicana. Então a Rainha Elizabeth I, ela foi muito receptiva para essas pessoas. E essa casa aqui foi usada como escola, porque eles tinham muita habilidade com tecelagem. Em poucas décadas, essa população estrangeira representava mais de 40% da população da cidade de Canterbury. Atrás de mim vocês vão encontrar o Eastbridge Hospital, mas ele não significa um hospital, e sim vem da palavra hospitalidade, que seria, naquela época, existiam vários peregrinos que vinham para a cidade de Canterbury para prestar suas homenagens ao Santo Thomas Becket, e eles queriam ir na catedral. E como eles vinham de todas as partes da Europa, eles vinham
cansados quando eles chegavam aqui, eles precisavam de quê? De um lugar para dormir e de um lugar para comer. Então, este lugar atrás de mim era como se fosse um albergue para os peregrinos da cidade. Durante os últimos 400 anos, o prédio funcionou como um asilo e ainda hoje existem idosos da cidade residindo neste prédio. E ele é um dos mais antigos daqui da High Street, da cidade de Canterbury, em funcionamento até hoje. Na esquina da Bass Lane encontra-se a estátua de Geoffrey Chaucer, o poeta do século XIV, autor dos Contos de Canterbury. Sua obra é um marco de literatura inglesa e ajudou a imortalizar a cidade como destino de peregrinação. Na estátua, Chaucer aparece vestido como peregrino e na base estão representados os 30 personagens de sua famosa coletânea de histórias que narram a jornada de peregrinos de Londres até a Catedral de Canterbury. E por que essa obra dos Contos de Canterbury é tão importante? Porque foi a primeira obra escrita em inglês e não em latim ou em francês. E como a gente conhece a língua inglesa foi desse conto. Porque, uma curiosidade, no tempo medieval, quando você tinha os reis franceses tomando conta da Inglaterra, eles pronunciavam as palavras, as vogais, eles pronunciavam tudo, mais ou menos como a gente faz. Se você ler a palavra cavaleiro em inglês, tem um K. Então, a gente falaria knight. Era assim como eles falavam, não night, como eles falam hoje. E foi Geoffrey, justamente, que começou a mudar essa língua inglesa. E antigamente não se falava inglês, falava essa mistura de França e inglesa. E foi dali que começou o inglês tomar conta e virar a língua oficial da Inglaterra. E acabou com essa mistura de francês com o inglês. E para quem está tirando a cidadania britânica e vai fazer a prova, cai na prova, hein? Esse prédio aqui ao lado, atrás de mim, ele também era uma hospedaria para peregrinos e a Rainha Elizabeth I já visitou. Gente, aqui tudo gira em torno dos peregrinos. É uma cidade que tem muita história, uma cidade grande, mais ou menos 160 mil habitantes. Ela fica localizada no sudeste da Inglaterra. Não é uma cidade interiorana, é uma cidade grande, muita coisa para fazer, muita coisa para ser visitada e muita história que a gente está contando aqui para vocês. But your heart will never fade away. Go out and find your way. Don't let them take your soul away. Not a week, not a single day. Hold true to what you wanna be. Never let go, and here's the key. Be you, yeah, only you, only you. Be you, yeah, only you, only you. Sky meets the ground and draws a line. It's been true for the longest time. Just know that somewhere there's a sign. Either fate or the big sublime. 'Cause rainstorms always move away. O Butter Market é a praça, uma das praças principais e mais movimentadas da cidade de Canterbury. Você encontra vários cafés aqui na praça e, claro, você encontra a entrada da catedral, é o portão Christ's Gate, que infelizmente está em obras. Aliás, a cidade toda está parecendo que está em obras. E aqui, no século XVIII, era o ponto oficial onde se vendia queijos e manteigas. Por isso, o nome da praça Butter Market. Mas, obviamente, que essa cidade tem muito mais histórias e vem da história dos romanos. Tá vendo aquele pub ali atrás de mim? Ele usa como fundação ruínas de casas romanas. I was just a kid when I met you. Com os milhares de visitantes frequentando a cidade por causa do Santo Tomás,
muitas pessoas começaram a vir para cá e elas precisavam de quê? De um lugar para se hospedar. Então, este hotel atrás de mim, o The Sun, ele foi fundado em 1480 e dizem que o autor, Charles Dickens, ficou hospedado aí, neste hotel, enquanto ele escrevia a sua obra David Copperfield. E parece que ele gostou tanto do hotel que ele colocou na sua obra como a pousada The Little Inn. E diz a lenda que foi aqui atrás, nessa casa, The Conquest House, que os 4 cavalheiros se encontraram para planejar o assassinato de Thomas Becket, em 29 de dezembro de 1170. I was just a kid when I met you, honey. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. If only I'd have a time machine back then, I'd see us dancing in the kitchen night. E apresento a vocês o ponto turístico mais famoso de Canterbury, a Casa Torta. Aconteceu algum fato histórico aqui? Você vai me perguntar. Não. A única coisa que aconteceu é que a obra de uma chaminé que deu errado fez com que a casa ficasse torta, quase caindo, inclinando para frente, e todos os turistas vêm aqui olhar a casa torta. Mas não se preocupe, porque a casa não vai cair. Hoje ela está muito bem estruturada, com aços segurando a casa. E, para não dizer que não tem um fato histórico, Charles Dickens também gostou da casa e admirou tanto que colocou em sua obra David Copperfield. E se você reparar, bem ali no topo da casa, tem a frase que está na obra dele, que a casa está inclinando para frente para ver o que está acontecendo na calçada. E hoje essa Casa Torta ela é uma livraria, então você pode entrar, comprar um livro e conhecer por dentro. Gente, aqui atrás de mim é a escola mais antiga em funcionamento contínuo do mundo, tá? Ela é de 597 e ela primeiro foi construída originalmente dentro da abadia e atualmente ela tem 800 alunos estudando por aí. É uma escola pública, gente. Mas o fato interessante, né, que ela é a mais antiga em funcionamento contínuo. E dizem que é uma das melhores. Ó. Durante o cerco viking à cidade, mais ou menos em 1011, o arcebispo dessa igreja ele foi capturado e mantido refém pelos vikings. E ele recusou que um resgate fosse pago pela sua cabeça. Ou seja, ele foi brutalmente assassinado em 1012. Canterbury tem muitas histórias de horror, né, gente? E Canterbury também foi muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, porque existia um plano, né, dos nazistas para atacarem, acabarem com as cidades de valor histórico aqui da Inglaterra, do Reino Unido como um todo. E Canterbury tem muita história, né? 800 pessoas, 800 moradores aqui de Canterbury morreram nos bombardeios, e é por isso também que na rua principal, na High Street, você vê construções hoje em dia de vários tipos, né, de várias épocas, né, porque a cidade foi reconstruída. Vocês viram quanta história tem nesse lugar? O quanto eu entrego para vocês? Então, por favor, né, vamos se inscrever nesse canal, ó. Se inscreve no canal, dá um like, comenta, porque a gente merece, né? Tô vendo que a maioria de vocês assiste nossos vídeos da televisão. Então pode ser que é por isso que vocês não estejam inscritos, porque você não tem como se inscrever. Então, ó, para facilitar, eu vou deixar aqui o QR Code para você. Pega o seu celular, escaneia agora e se inscreve no nosso canal. Ajuda as irmãs viajantes a trazerem mais conteúdos de qualidade aqui para vocês. Walking on my own, these streets, they're still reminding me of you. There's a girl, I recognize her curly hair, but not the guy that she's walking next to. And suddenly I start to see that you and me are done. How do I know my time is up? E se você gosta desse tipo de conteúdo, nós temos uma playlist com várias cidades que visitamos além de Londres e com muita história. Então a gente vai deixar aqui para você dar uma olhada. Tchau! Why do I feel this much right now?